Eles foram as estrelas mais brilhantes da era de ouro de Hollywood, lendas que pareciam intocáveis sob os holofotes. Na tela, eram imortais, maiores que a vida, o tipo de ícones que pensávamos que nunca se apagariam. Mas por trás do glamour, um assassino silencioso esperava: o câncer de pulmão. Ele atacou sem piedade, roubando o fôlego de alguns dos nomes mais inesquecíveis do cinema e da música. De cowboys rústicos a cantores de voz aveludada, cada um enfrentou o mesmo fim devastador. Estas histórias não são apenas sobre a morte, mas também sobre a fragilidade até mesmo das luzes mais brilhantes quando a escuridão finalmente as alcança. Paul Newman. A última volta do cavalheiro. Paul Newman era mais do que um ator. Ele era a definição de uma elegância descolada. Com olhos azuis penetrantes e um charme discreto e magnético, ele reinou em clássicos como Rebeldia Indomável e Butch Cassidy. Fora das telas, ele vivia com igual paixão, correndo carros, rebelando-se contra o comum e doando milhões para a caridade através de sua fundação Newman's Own. Mas por trás daquele sorriso calmo, anos de tabagismo já haviam plantado uma bomba relógio. Em seus últimos anos, o câncer de pulmão o alcançou. Newman já havia se afastado de Hollywood, focando em sua família e nas causas que amava. Mesmo enquanto seu corpo enfraquecia, sua generosidade nunca falhou. Amigos o recordavam como reservado, leal e gracioso. Um homem que enfrentou sua volta final da mesma forma que enfrentou a vitória, com dignidade. Em 26 de setembro de 2008, aos 83 anos, Paul Newman deu seu último suspiro. O mundo lamentou não apenas uma estrela de cinema, mas um homem cujo espírito deu muito mais do que jamais tirou. Seus filmes ainda inspiram e sua filantropia ainda transforma vidas hoje. 2. Nat King Cole. A voz de veludo. Silenciada. A voz de Nat King Cole era como veludo, suave, quente, inesquecível. Com clássicos atemporais como Unforgettable e Mona Lisa, ele quebrou barreiras em uma América segregada, tornando-se um dos primeiros artistas negros a apresentar um programa de televisão nacional. No palco, ele era a elegância personificada, cada nota esbanjando classe e alma. Mas por trás daquele tom dourado, havia uma crença perigosa. Cole pensava que fumar aprofundava sua voz. Cigarros se tornaram seu companheiro constante, e o dano lentamente se enraizou. No início da década de 1960, o diagnóstico devastador chegou: câncer de pulmão. Mesmo enquanto a doença se espalhava, Cole recusou-se a parar de se apresentar. Ele gravou, fez turnês e sorriu para as câmeras, determinado a deixar beleza ao mundo em vez de tristeza. Em 15 de fevereiro de 1965, com apenas 45 anos, a canção de Nat King Cole chegou a um fim comovente. No entanto, sua música ainda envolve o mundo em romance. Sua voz ainda flutua em rádios e palcos, intocada pelo tempo, lembrando-nos do brilho que foi silenciado cedo demais. 3. John Wayne. A última cavalgada do Duque. John Wayne não era apenas uma estrela de cinema. Ele era o cowboy da América, a figura imponente que personificava a coragem rústica. Com aquela voz rouca e presença imponente, ele se tornou o rosto de clássicos, como No Tempo das Diligências, Rastros de Ódio e Bravura Indômita. Para milhões, ele era a própria definição de força, destemido, inabalável, eterno. Mas fora das telas, uma batalha diferente estava se formando. Wayne fumava incansavelmente, às vezes até 5 maços por dia. Em 1964, o impensável aconteceu. Câncer de pulmão. Cirurgiões removeram seu pulmão esquerdo inteiro e várias costelas em uma tentativa desesperada de salvá-lo. A maioria dos homens teria se afastado dos holofotes, mas não o Duque. Ele voltou a atuar, seu desafio refletindo os heróis inquebráveis que interpretava. Por mais 15 anos, ele escondeu sua dor por trás daquela postura icônica. No entanto,
Nem mesmo o cowboy mais forte consegue vencer o câncer. Em 11 de junho de 1979, aos 72 anos, John Wayne fez sua reverência final. Manchetes o chamaram de o fim de uma era. Para os fãs, parecia perder um pedaço da própria América. Seu legado ainda cavalga imponente pelas planícies do cinema. Heróico, inabalável, inesquecível. 4. Clark Gable, o último suspiro do rei. Clark Gable era mais do que um galã. Ele era o rei de Hollywood. Com seu sorriso maroto e charme inegável, ele incendiou corações em todo o mundo, especialmente em seu papel inesquecível em E o Vento Levou. Na tela, ele era indestrutível. O homem que podia sobreviver a desamores, guerra e traição, tudo isso mantendo aquele carisma sem esforço. Mas longe das câmeras, Gable estava acorrentado aos cigarros. Anos de tabagismo lentamente cobraram seu preço, e durante a exaustiva filmagem de Os Desajustados, ao lado de Marilyn Monroe, sua saúde começou a falhar. Não muito depois do término das filmagens, ele foi levado às pressas para o hospital. Complicações do câncer de pulmão atingiram rápida e impiedosamente. Em 16 de novembro de 1960, com apenas 59 anos, Clark Gable deu seu último suspiro. A notícia chocou o mundo. Fãs não lamentaram apenas um ator. Eles lamentaram o fim de uma era, um estilo de masculinidade que Hollywood nunca recapturou de verdade. Sua coroa, roubada cedo demais pela fumaça que ofuscou sua vida. 5. Steve McQueen, a última fuga do rebelde. Steve McQueen era a personificação do cool, o rebelde de Hollywood. Das perseguições de carro estrondosas de Bullitt aos saltos audaciosos de Fugindo do Inferno, ele viveu rápido, tanto na tela quanto fora dela. Ele era indomável, destemido, o tipo de estrela que parecia impossível de desacelerar. Mas anos antes, um perigo silencioso já havia se enraizado. McQueen havia sido exposto ao amianto durante seus primeiros trabalhos e, combinado com um hábito de fumar implacável, isso levou a um diagnóstico devastador: mesotelioma, uma forma rara e agressiva de câncer de pulmão. Fiel ao seu espírito rebelde, ele recusou-se a ceder. McQueen procurou tratamentos não ortodoxos no México, agarrando-se à esperança com a mesma intensidade com que antes segurava um acelerador. Por meses, ele lutou com a mesma desafio que o tornou uma lenda. Mas por mais rápido que corresse, essa era uma corrida que ele não podia vencer. Em 7 de novembro de 1980, com apenas 50 anos, o motor de Steve McQueen rugiu pela última vez. Sua morte enviou ondas de choque por Hollywood, e seu legado ainda queima. Cru, ousado, inesquecível. 6. Gary Cooper, a cena final do herói silencioso. Gary Cooper era a própria definição de força silenciosa. Alto, firme e discreto, ele trouxe integridade e honra à tela em clássicos como Matar ou Morrer e Sargento York. Para o público, ele era o herói calmo que nunca vacilou sob fogo. O homem cuja palavra significava tudo. Fora das telas, Cooper vivia simplesmente, longe do escândalo e do caos de Hollywood. Mas como tantos de sua geração, ele carregava uma fraqueza de toda uma vida: cigarros. Em 1960, a verdade atingiu forte: câncer de próstata, e logo depois, a notícia devastadora de que ele havia se espalhado para seus pulmões. À medida que sua saúde desvanecia, Cooper retirou-se dos holofotes. Hollywood, no entanto, não poderia deixá-lo partir sem uma homenagem. Em 1961, a Academia o honrou com um Oscar por sua obra. Frágil demais para comparecer, ele pediu que seu amigo próximo James Stewart aceitasse em seu nome. Apenas semanas depois, em 13 de maio de 1961, com apenas 60 anos, a cortina final de Gary Cooper caiu. Sua morte deixou um silêncio em Hollywood, mas sua imagem de herói silencioso vive, gravada para sempre na história do cinema americano. 7. Lionel Barrymore, o último rugido do leão. Lionel Barrymore era a realeza de Hollywood,
um pilar da lendária dinastia da família Barrymore. O público o conhecia como o astuto Sr. Potter em A Felicidade Não Se Compra e como uma presença imponente em filmes como Grande Hotel. Mesmo quando uma artrite severa o confinou a uma cadeira de rodas, as atuações de Barrymore irradiavam autoridade e humanidade, provando que o talento não precisa de um corpo perfeito para brilhar. Mas por trás da cortina, outro inimigo esperava. Uma vida inteira de tabagismo havia aberto feridas profundas em um corpo já frágil. O câncer de pulmão atacou, agravando o sofrimento que ele havia suportado por anos. Em 15 de novembro de 1954, Lionel Barrymore faleceu aos 76 anos, com o câncer persistindo como um companheiro implacável. Sua morte marcou mais do que a perda de um grande ator. Foi o esvanecimento de uma era. Um leão da tela de prata, silenciado finalmente, deixando para trás uma verdade agridoce. Mesmo os legados mais fortes podem ser desfeitos pelos vícios mais comuns. Esses 7 ícones, Paul Newman, Nat King Cole, John Wayne, Clark Gable, Steve McQueen, Gary Cooper e Lionel Barrymore, foram gigantes da tela de prata. Cada um moldou Hollywood de maneiras que ainda ecoam hoje. No entanto, por toda a sua fama, charme e poder, eles compartilharam uma vulnerabilidade fatal, um hábito que parecia inofensivo na época, mas que se mostrou devastador no final. Os cigarros apagaram sua luz muito antes da hora, deixando-nos com lembretes assombrosos de quão frágeis até mesmo as estrelas mais brilhantes podem ser. Suas histórias não são apenas sobre a morte. Elas são sobre legado, sobre como a arte, a música e a performance vivem muito depois da cortina final. Cada filme, cada nota, cada linha que eles entregaram ainda nos alcança hoje, carregando o brilho de vidas interrompidas cedo demais. Então, ao olharmos para essas lendas, vamos lembrá-los não apenas por como morreram, mas por como viveram, com ousadia, graça e presença inesquecível. Suas histórias são um aviso, mas também um presente, um lembrete de que, embora a fama desvaneça, o impacto de uma vida bem vivida nunca realmente desaparece. Se você se sentiu tocado por essas histórias, assine e junte-se a nós enquanto continuamos a descobrir os capítulos não contados da história de Hollywood, onde a luz, as sombras e a verdade se encontram.